A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, cobrará mais rigor das companhias aéreas. Perda de bagagens tem sido comum. O prefeito de Cascavel tem que se afastar do cargo por tempo indeterminado. Ele está com um tumor no coração. 2 delegados e um investigador foram presos com armas ilegais. Mas eles estavam sendo investigados por supostamente estarem acobertando empresários do setor de desmanche. Está no ar o Wikinews deste domingo, 7 de abril de 2013. Olá, uma boa tarde para você. Boa tarde. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, poderá mudar as regras para as empresas aéreas. A ideia é impedir os desentendimentos entre passageiros e companhias aéreas por conta da perda de bagagens. Com a nova proposta da ANAC, o prazo que a empresa aérea tem para localizar as bagagens extraviadas foi reduzido. Atualmente, é de 30 dias para encontrar a bagagem. Com as novas medidas, serão 14. O prazo de 30 dias para indenizar o passageiro foi reduzido para 7 dias. Foi criada também a ajuda de custo. As empresas serão obrigadas a pagar na hora R$ 300 ao passageiro que teve a bagagem extraviada. As medidas prevêem multas de R$ 20 mil a R$ 300 mil às empresas que descumprirem as normas. As medidas só valem para voos que saem e entram no Brasil. Lá fora, quem tiver a bagagem extraviada vai entrar com recursos de acordo com a lei de cada país. Um passageiro se perdeu num voo regional num país desse, vai ter que encontrar as autoridades locais para tentar o resgate dessa bagagem. A proposta da ANAC, aprovada em audiência pública, tem 90 dias para entrar em vigor. Eu tive amigos que extraviaram, que encontraram depois, no caso, então não foi tão pior, mas é um transtorno bem grande, especialmente se você está indo para o seu destino, né? Você não está voltando para casa, então é bem complicado. Tem conhecidos, parentes que já tiveram problema, mas eu pessoalmente ainda não tive nenhum problema com bagagem, não. O senhor tem bastante bagagem aqui, não perdeu nenhuma? Por enquanto, milagrosamente não. Por que milagrosamente? Acontece muito? Nesse país a gente perde quase tudo, todos os dias. Por falar em aviação, o aeroporto de Arapongas, no norte do Paraná, foi interditado pela ANAC por conta das péssimas condições de pista e da falta de segurança. Todos os pousos e decolagens foram suspensos. O aeroporto só volta a funcionar quando a prefeitura fizer as correções necessárias. Essa é a segunda vez que o aeroporto de Arapongas foi interditado. Por mês, eram realizados cerca de 50 voos domésticos. Produtores do Paraná querem melhorias de infraestrutura para o escoamento da safra. Hoje, o estado é responsável por 21% de toda a produção de grãos do país. Apesar do excesso de chuva ter diminuído a qualidade dos grãos no Mato Grosso e no Paraná e também de uma série de veranicos ter afetado a lavoura de 6 grandes estados produtores do país, o Brasil confirmou um aumento de 21% na safra em relação à do ano passado. O país espera colher em 2013 mais de 174 milhões de toneladas de grãos. O Paraná é responsável por quase 21% da produção nacional e deve seguir a previsão otimista brasileira em relação à colheita. O estado espera neste ano colher cerca de 36 milhões de toneladas de grãos. O Paraná tem uma tradição de sempre trabalhar produzindo muito grão, uma quantidade muito grande de grãos, e milho e soja, feijão, enfim, foi um grande produtor de arroz, é o primeiro produtor de trigo, cevada, enfim, centeio, grãos de inverno de uma maneira geral. Esse ano estamos tendo uma colheita muito boa. A primeira safra de verão atingiu aí com feijão, milho e soja cerca de 22 milhões de toneladas, 22 milhões e meio de toneladas. Se agregarmos a expectativa que nós temos para inverno com trigo, aveia, cevada e triticale, devemos chegar a cerca de 36, 37 milhões de toneladas. Era para ser motivo de comemoração, mas a super safra agrícola tem gerado transtorno. Com a colheita apenas no início, os congestionamentos de caminhões nas entradas dos portos têm sido constantes, inclusive no Porto de Paranaguá. Essa falta de infraestrutura em transportes tem preocupado a Secretaria da Agricultura do Paraná.
Criar estruturas, um programa de armazenagem firme, de longo prazo, com taxas de juros que possam os produtores acessar, as suas cooperativas acessar, para criar infraestruturas em nível de propriedade para se armazenar adequadamente e se poder comercializar a produção de uma forma mais cadenciada, de tal forma diminua esse fluxo e esse afogamento que está acontecendo hoje nos portos brasileiros, porque não é o porto de Paranaguá em questão, é os portos brasileiros de uma maneira geral. O segundo é, logicamente, se criar infraestruturas de estradas no país como um todo para se escoar a produção de uma forma mais segura, seja ela estradas rodoviárias, sejam ferroviárias e também, logicamente, estrutura de portos, adequando mais os portos brasileiros para que possam receber essa produção e escoar sem problemas e sem perdas e sem prejuízos. E o ponto principal disso é reduzir o custo Brasil de embarcação, que hoje nós temos diferenças em relação à própria Argentina e aos próprios Estados Unidos. Isso é uma questão de ganho de mercado e a logística influencia nesse processo. Nessa semana, houve filas de navios por causa da chuva. A assessoria de imprensa da administração do Porto de Paranaguá informou que mais de 70 embarcações esperavam para atracar no porto. Espera que aumente o valor do produto brasileiro e diminui a competitividade do país. Um trabalhador de Cascavel, no oeste do Paraná, conseguiu R$10 mil por mês de indenização por danos morais da União. Ele teria sido impedido de participar de uma audiência na Justiça do Trabalho por estar vestindo uma camisa regata. O Tribunal Regional Federal considerou que houve humilhação e adiamento da audiência por motivo banal. O prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, do PDT, vai se afastar do cargo por tempo indeterminado para realizar um tratamento de saúde. Ele descobriu um tumor no coração durante exames médicos. O vice-prefeito e secretário de Serviços e Obras Públicas, Maurício Teodoro, do PSDB, assumiu o comando da prefeitura. Aos 64 anos, Edgar Bueno governa a cidade de Cascavel pela terceira vez. E veja a seguir, Câmara de Curitiba pode ter petições públicas para a criação de abaixo-assinados. A Câmara Municipal de Curitiba poderá criar uma página na internet para a população fazer abaixo-assinados virtuais. Com isto, temas que ganharem repercussão online poderão ser também debatidos em plenário. O projeto solicita a criação de um abaixo-assinado online no site da Câmara Municipal de Curitiba. A ideia é que qualquer cidadão residente na capital paranaense possa expor reivindicações de qualquer ordem virtualmente. E caso a reclamação tenha repercussão e ganhe a adesão da população com um número significativo, mas ainda não estipulado, de assinaturas virtuais, os parlamentares obrigatoriamente deverão levar o tema para discussão no plenário da Casa. O cidadão, por exemplo, não precisa mais aquele abaixo-assinado de ficar recolhendo assinatura de um por um aí no papel. Então é uma, digamos, posso dizer, tecnologia, né? Segundo o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, o sistema já está em discussão interna na Casa. E estudos de viabilidade e credibilidade estão em andamento. Mas o presidente já adiantou que a mesa executiva deve implantar a ferramenta online o quanto antes, pois, através dela, cliques substituiriam calhamaços de papel. Nós estamos estudando para ver a viabilidade administrativa e dar o crédito, poder ter aferição sobre a forma de como implementar este tipo de abaixo-assinado, de iniciativas, mas eu entendo oportuna e bastante contemporânea esta nova forma de manifestação popular. A executiva estadual do PMDB realiza nesta terça-feira próxima o encontro com prefeitos e vice-prefeitos do Paraná. O partido quer analisar as perspectivas para a eleição de 2014. A reunião terá início às 9 da manhã, na sede do PMDB aqui em Curitiba. Dois delegados e um investigador da Polícia Civil do Paraná foram presos por posse ilegal de arma e munição restrita pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.
As prisões ocorreram durante a Operação Vortex, que investigava uma rede de extorsão formada por policiais civis. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os delegados Gerson Machado e Luiz Carlos Oliveira foram detidos. O Ministério Público investigava a cobrança de propina para operação de lojas de peças e ferro-velhos. Por prevenção, o delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Michelotto, afastou os delegados até que o Ministério Público conclua a análise dos fatos e ofereça denúncia formal à Justiça. Falando em segurança, 208 câmeras foram instaladas em pontos estratégicos de Curitiba. Até o final do ano, serão 800 novas câmeras. As câmeras vão monitorar o trânsito, terminais de ônibus e também estações tubo. A população pode ver de perto como funciona a central de monitoramento de Curitiba. Em tempo real, sabe-se o que acontece nos terminais, tubos e trânsito. Bem bacana aí para o pessoal estar conhecendo mais a cidade, o cotidiano da cidade, né? Não tem mais como se esconder. Não, é bom, muito legal, muito interessante mesmo. Tudo que vem para contribuir à nossa segurança é uma coisa boa e benéfica. Não interessa se você está sendo filmado dentro de um terminal, o mais importante é a segurança. Claro, com certeza. Não acredito que pessoas honestas não têm nada a esconder, né? Então. O projeto prevê a instalação de 800 câmeras neste ano em Curitiba. 622 para o transporte coletivo, 89 nos principais cruzamentos e as demais para a segurança pública. O monitoramento em tempo real agiliza o atendimento às vítimas do trânsito e segurança. As imagens mostram os pontos mais críticos da cidade, onde as obras devem ser priorizadas. Será uma base de informação muito importante para ser compartilhada com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Para a URBS, a central de monitoramento já provou que o ônibus deve ser o principal meio de transporte da cidade para melhorar o trânsito. O que precisa urgente é a gente priorizar o transporte coletivo. Porque a partir do momento que a população começar a utilizar mais o transporte coletivo, o trânsito tende a melhorar também. Mas para a população usar o coletivo como principal transporte é preciso preço justo na passagem, segundo o prefeito Gustavo Frutti, que continua criticando o governo do estado pelo corte do subsídio. Continua em passe, mas é um passo importante a isenção do ICMS sobre o diesel. Isso é um sinal positivo de que há clareza, de que o sistema não se sustenta só cobrando tarifa do trabalhador, do povo. É muito fácil dizer que a tarifa tinha que custar R$ 3,20, mas não é justo tirar o subsídio e jogar toda a conta na bolsa do estudante e do trabalhador. Então é uma demonstração de que o Estado reconhece que sem subsídio o sistema fica muito caro. Segundo, de que houve um subsídio, principalmente no ano eleitoral, e não se tira todo esse subsídio da noite para o dia. E terceiro, cada vez mais, nós temos que trabalhar na integração, na cooperação, para que o sistema seja viabilizado, lembrando que o subsídio não é para Curitiba. Curitiba hoje está com a tarifa equilibrada, mas o subsídio é para garantir a integração metropolitana, é a única região do Paraná integrada, envolvendo 13 municípios, e permitir a ampliação e melhora do sistema. Até o final deste mês, deverá ser apresentada a planilha de custos para explicar o valor da tarifa do transporte coletivo em Curitiba e região metropolitana. A análise dos custos está sendo feita por uma comissão que garante que conseguirá reduzir, mas precisará de subsídios. A passagem de ônibus de Curitiba sofreu reajuste de 550% nos últimos 19 anos, quase 60% acima da inflação acumulada do período. A metodologia do cálculo do valor, que hoje é de R$ 2,85, continua gerando muita discussão nas reuniões da Comissão de Análise da Tarifa do Transporte Coletivo. No terceiro encontro, o diretor de transporte da urbanização de Curitiba afirmou que existe a possibilidade de recálculo do preço. Ela vai estar estudando formas e sugerindo aos governos formas de desonerar essa tarifa e, consequentemente, se conseguir essa desoneração, principalmente de impostos estaduais, federais e municipais, poderá haver um corte na tarifa.
Segundo a Urbis, o valor da passagem leva em conta vários fatores. 40% do preço é influenciado pela folha de pagamento dos funcionários e cerca de 17% pelos gastos com o combustível. Para o economista do DIEESE, ainda falta transparência no cálculo dos custos operacionais que compõem a tarifa. E tem que ter um interesse da prefeitura, o interesse da Urbis, o interesse da sociedade e até da comissão, para a gente forçar e ter uma mudança nisso, que com certeza isso vai tornar a tarifa do transporte coletivo de Curitiba mais transparente. E a partir daí a gente poder discutir subsídios ou redução do imposto, porque é complicado você discutir subsídio ou redução do imposto para algo que não tem transparência, não tem controle social, que não foi atualizado há anos. Então, eu acho que precisa avançar nesse ponto, porque a gente, olhando os indicadores do transporte coletivo de Curitiba, a gente observa que o transporte coletivo de Curitiba vive uma crise. O lucro das empresas que operam o transporte coletivo da cidade foi questionado pelo representante da Câmara Municipal na comissão, o vereador Jorge Bernardi, do PDT. O que nós descobrimos até agora é que o lucro das empresas no final deste ano chegará a 102 milhões de reais no mínimo, e que de cada R$ 2,85 que é pago, 34 centavos vai para o lucro dessas empresas. A próxima reunião da comissão acontece na quinta-feira da semana que vem. As discussões devem ser encerradas até o final do mês de maio. A Urbis vai divulgar um relatório com a conclusão dos debates e com as possíveis mudanças no cálculo da tarifa de ônibus. Enquanto a comissão analisa a planilha de custos, uma proposta de isenção do ICMS do óleo diesel usado no transporte coletivo ainda não saiu do plenário da Assembleia Legislativa e nem tem prazo para sair. Começa no dia 15 a campanha de combate à gripe no Paraná. Em Curitiba serão 474.500 doses da vacina. A previsão da Secretaria da Saúde é imunizar no estado 900 mil pessoas a mais do que no ano passado. Nós temos temperaturas mais baixas já a partir de outono. O ano passado, a campanha começou em 5 de maio. E isso é inadequado, porque a gente precisa ter os grupos prioritários imunizados antes que venha o rigor do inverno, que é quando há essa associação de temperaturas baixas com as doenças respiratórias, particularmente a gripe. No ano passado houve uma reemergência no Brasil, né? A região sul foi mais, houve um impacto maior. Nós tivemos em torno de 1.200 casos da H1N1, com 40 óbitos. E tivemos também da gripe sazonal, em torno de 700 casos, com 15 óbitos. Queremos vacinar 80% de cada grupo. A gente prevê pelo menos aí 2,5 milhões de pessoas para atingir essa meta. A campanha de vacinação segue até o dia 26. E veja, daqui a pouco, agora vai ser mais ágil a localização de crianças desaparecidas. O Brasil conta agora com um portal na internet com o cadastro de todos os casos de crianças desaparecidas. A própria família pode entrar no portal e preencher as informações. Mas cuidado, mesmo com as informações na internet, a família precisa registrar o boletim de ocorrência. Até agora, 250 crianças e adolescentes que estão desaparecidos em todo o Brasil já foram cadastrados no sistema. Somente no Paraná são 23 casos. O portal desaparecidos.gov.br é de fácil navegação e visa integrar os diferentes setores responsáveis pela proteção aos direitos da infância e da adolescência. O objetivo é que toda a população tenha acesso às informações sobre os desaparecidos, né? Da mesma maneira que a sociedade pode incluir informações que serão
posteriormente validadas pelos agentes autorizados a gerenciar esse site, e também para troca de informações, porque a polícia trabalha baseado em informações. Então, a população ela vai ter como visualizar esses casos antigos, noticiar os casos mais recentes e também passar essas informações para a polícia. Por meio do portal, qualquer pessoa pode registrar um desaparecimento. Antes de ir ao ar, as informações são checadas por uma equipe de analistas. Na sequência, os dados são encaminhados para as polícias, conselhos tutelares e ONGs. O cadastro vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A partir do segundo semestre, as denúncias de desaparecimentos também poderão ser feitas pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Mas a polícia faz um alerta. Tanto as denúncias por telefone ou pela internet não substituem o boletim de ocorrência. Procurar a polícia nas primeiras horas do desaparecimento aumentam as chances de encontrar a criança, mas não é a garantia de um final feliz. Muitos pais convivem por anos com a angústia de não saberem nada sobre o paradeiro do filho. É o caso de Arlete Caramês, mãe de Guilherme, que sumiu na frente de casa em Curitiba há 22 anos. O caso repercutiu em todo o país e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Para Arlete, a polícia precisa ser mais engajada. Eu acredito que faltam pistas mais concretas, entende? Eu não acredito que alguém fez alguma coisa com essas crianças e só ela sabe, alguém mais sabe, entende? Alguém comentou, alguém viu e se calou com medo, alguma coisa assim, e não falou mais o que viu. Falta engajamento da polícia do Paraná para resolver esses casos das crianças desaparecidas? Eu acho que no Paraná isso está sendo bem tratado, porque existe o CICRID, que é o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, que é um serviço especializado em atender somente esses casos. O que, em muitos estados, isso não ocorre, porque é uma delegacia, muitas vezes, com outras atribuições, o que eu acho que dificulta bastante, porque não tem essa exclusividade de investigar somente esses casos, né? A criminalidade aumenta em todo o Brasil, mas o número de armas em circulação caiu. Ao menos pelo que mostra uma pesquisa feita pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. De acordo com o estudo, o número de pessoas que compram armas de fogo caiu 35% no Brasil, se comparado ao ano de 2003. No entanto, a região sul seguiu na contramão e aumentou a venda de armamentos. A pesquisa revelou que na região sul, o comércio de armas de fogo aumentou quase 22%, desde a aprovação da Lei do Desarmamento há 10 anos. O Paraná está em segundo lugar no ranking dos estados brasileiros com o maior número de habitantes armados. Para esse sociólogo, a situação é o resultado do crescimento da criminalidade, principalmente nas cidades do interior. O Paraná tem uma característica que diferencia atualmente dos outros estados, que é o que nós podemos chamar de interiorização da produção econômica. Existem pequenos municípios, de cidades muito pequenas, que nos dias de hoje são referências, por exemplo, em algumas unidades industriais, por exemplo. E nós sabemos que atrás da indústria sempre se forma a periferia urbana, se tem uma população em condições de vulnerabilidade social, e também o dinheiro, né? Então, atrás do dinheiro, dessa movimentação econômica, dessa movimentação social, se tem interesses diferentes, que é jogo de interesses, se tem conflitos familiares, se tem conflitos sociais, é todo um conjunto que aparece a partir dessa interiorização da produção econômica. O delegado adjunto da Delegacia de Homicídios de Curitiba acredita que o estímulo ao comércio de armas não está relacionado aos índices de violência. Não dá para estabelecer uma relação entre aumento de armas cadastradas e segurança pública ou crimes violentos. A maioria dos crimes violentos, se não 90%, mais do que isso, são praticados com arma de fogo ilegal. O levantamento do IPEA indicou também que os armamentos se concentram nas mãos dos homens casados na faixa etária dos 20 aos 29 anos e com mais de 60 anos de idade.
A pesquisa revelou ainda que o perfil de quem compra armas está começando a mudar. O número de mulheres armadas cresceu 171%. Muitas descobriram no esporte uma forma de descarregar o estresse, mas a sensação de insegurança é o principal fator que impulsiona a aquisição de uma arma. Eu já fui assaltada 2 vezes, né? E não, claro que você não deve reagir a um assalto. Mas você pelo menos ter uma arma, você pode ter a condição de proteger você e a tua família, né? E praticando, você vai ter mais intimidade com a tua arma e poder usá-la com mais segurança. Para ter uma arma, seja para a prática do tiro esportivo ou para o uso como legítima defesa, é necessário concluir um longo processo de habilitação. O procedimento precisa ser refeito a cada 3 anos, quando vence a licença de armamento. Se o governo pudesse lhe proporcionar essa segurança toda que nós temos esse direito, eu não vejo necessidade. Eu acho que você talvez portasse isso e tivesse isso somente para o lazer, né? Como isso não é possível, eu acho que você tem o direito de defender e defender sua família. A Polícia Militar conseguiu controlar uma rebelião de 190 presos na delegacia de Cascavel, no oeste do Paraná. O motim durou aproximadamente 2 horas e deixou 2 pessoas feridas. Celulares foram apreendidos após a revista feita na delegacia. O motivo teria sido a mudança de administração da carceragem, que passou a ser comandada por agentes penitenciários. O sol volta a brilhar nesta segunda-feira em todo o Paraná, mas poderão ocorrer pancadas de chuva, principalmente no norte e no oeste do estado. Em Curitiba, o tempo fica bom, a máxima não passará de 22 graus. Em Paranaguá também faz sol, máxima de 24 graus. Chove em Laranjeiras do Sul e em Umuarama, mas as temperaturas não devem cair, máxima de 23 graus em Laranjeiras e 25 em Umuarama. Está chegando ao fim o Wikinews de hoje. Domingo tem mais, a gente te espera aqui às 2h30 da tarde. Até lá, uma boa semana para você. Um bom domingo e até mais.